Fala galerinha, estamos aqui mais um rolê no centro de Vitória. Hoje a gente vai dar um pulo lá no Parque Moscoso. E eu confesso que deve ter, sei lá, uns 20 anos ou mais que eu não vou lá. Eu não vou lá desde que eu sou criança. Na verdade, a maioria dos capixabas que eu conheço não tem muito costume de ir lá, ou se foram uma vez só. Que eu acho um desperdício, né? Porque apesar de ter muito tempo que eu não entro lá, eu sempre costumo passar de carro por perto e a gente vê que está muito bem cuidado. Antigamente, quando era criança, eu me recordo que era tudo fechado por muro, hoje é grade, né? Então dá para você enxergar um pouco por dentro de lá. Mas eu tenho muita lembrança de quando era criança, na época inclusive eu acho que o lago que tem hoje estava seco, não seco, né? Estava vazio, eles estavam em construção ainda, não tinha água ainda e tinha um passeio tipo de uns karts, não kart exatamente, né? Mas uns carrinhos que podia passear e dar volta na parte de baixo do lago. E lógico que a nossa percepção, a percepção de tamanho quando a gente é criança, é muito diferente. Se você lembrar de um pátio de uma escola que você estudou quando você era criança, ou algum parquinho que você brincava quando era criança, se você for lá hoje no mesmo lugar, você vai perceber que ele é muito menor do que a sua lembrança. Então, assim, para mim, quando eu era criança, as lembranças que eu tenho, igual eu botei no título do vídeo aí, para mim era como se eu estivesse indo no Central Park. Agora, uma coisa interessante é que, assim como outros lugares de Vitória, o Parque Moscoso fica numa área que é aterro. Aqui não exatamente era nem mar nem mangue, assim como vários outros lugares eram, mas se não me engano era um terreno um pouco alagado, com alguns lagos, enfim. Mas ele não é tão antigo assim, comparado a outras construções aqui do centro de Vitória, que tem aí mais de 400 anos. Se não me engano tem uns 100 anos o parque. Mas na época que ele foi construído, há uns 100 anos atrás mais ou menos, aqui em volta dele era onde ficava as famílias mais ricas de Vitória. Então assim, era provavelmente a área mais nobre da capital, provavelmente a área mais nobre do estado. E com o tempo, né, assim como todo o resto do centro de Vitória, foi perdendo um pouco de valor, apesar de continuar sendo tão bonito quanto antes. E é engraçado isso, porque se você parar para perguntar para as pessoas que moram aqui, o que elas acham de morar aqui no centro de Vitória, principalmente quem mora aqui próximo ao Parque Moscoso, Cidade Alta, dificilmente essas pessoas vão falar mal. Lógico que tem algumas dificuldades de trânsito e tudo mais, mas não que não tenha também em outros bairros nobres de Vitória, mas aqui já dá pra gente ver a esquina do parque, mas como eu estava falando, é engraçado isso, porque o espaço continua sendo o mesmo, até bem mais cuidado do que antes, só que foram sendo feitas novas áreas na cidade que teoricamente se tornaram mais nobres, né, de frente para a praia. E acabou que o metro quadrado aqui acaba baixando de valor por conta disso. Vamos seguindo um pouquinho mais à frente aqui, que se eu não me engano a entrada é logo naquele portal ali da frente, onde está em cinza. Se não for também a gente dá a volta. E se eu não me engano o parque tem 24 mil metros quadrados, o que para o centro da cidade é bastante coisa. Porque aqui, como eu já tinha falado antes, era uma área nobre, um metro quadrado caro, então é difícil um centro de cidade ceder um espaço desse para fazer um parque. Bom, chegamos. Essas árvores, eu acredito que seja de grande maioria da Mata Atlântica, que é a mata que tem predominante no litoral brasileiro. E, se eu não me engano, foi uma das que tiveram maior desmatamento desde a época da colonização, e continua tendo até hoje. A gente fala muito da Amazônia, mas
A Mata Atlântica provavelmente foi a que mais sofreu desde a época do descobrimento do Brasil. Vamos virando aqui à esquerda, que aqui à esquerda tem uma... Qual é o nome disso mesmo? Se eu não me engano é concha acústica, que é para ter a orquestra ao ar livre, né? Eu me lembro de ter visto algum anúncio de alguma orquestra que teve aqui recentemente. Agora, essa fonte aqui vai dizer que não tá padrão Central Park. Muito top, tá? Qualidade. Isso aqui com certeza foi restaurado recentemente. Tá bem novinho. Vamos continuar um pouco mais aqui à frente. Ali, se eu não me engano, lá pro fundo tem os negócios de ciência e tem brinquedo infantil ali. Nesse horário aí, agora de manhã, já tem criança brincando. Legal que tá frequentado, né? Imagino eu que isso aqui no período da tarde, abrindo o sol aí, deve ser bem concorrido de criança aí, esse parquinho. Muito legal esses arcos que eles botaram no caminho todo aqui, por todas as passagens do parque. Como tem iluminação em cima, eu imagino que à noite isso aqui deve ficar bem legal. Vou ver se eu consigo dar um pulo aqui à noite, qualquer dia. Chegamos aqui no laguinho. Então, esse lago é o que eu tinha comentado antes, que quando eu era criança tinha um passeio de carrinho na parte de baixo dele. Ele ia todo cimentado, como se fosse uma piscina gigante, e ele vai fazendo um círculo. Então tinha esse passeio de carrinho por baixo dele. Não sei se na época estava em construção, mas era seco na época, e tinha esse passeio de carrinho. Eu nem imaginava que ia ser um lago. Vamos passando para a saída do centro aqui. Tem uma passarelazinha aqui agora. Eu acho que tem uma garça ali no meio daquele do lado de lá. Vamos dar a volta aqui para ver melhor. Não sei se é estátua também. Eu já sou míope, então não dá para enxergar muito bem de longe. Os banquinhos aqui, parece que está incompleta essa parte. Eu acho que é de verdade, né? Aqui na região de Vitória, em volta, como tem muito mangue, tem essas garças. Eu imagino que essa aí deve ter vindo de lá. Muito provavelmente. Tá sozinha aí no lago. Vamos passar mais essa passarela aqui. Esse aqui tá perigoso, viu? Se eu cair aqui, além do mico, o prejuízo vai ser grande. Mas eu fico imaginando o trabalho que deve ser, a quantidade de pessoas que deve ter que ter envolvida para manter a manutenção num parque desse. É muita planta para podar, muita grama para podar, enfim, fora o lago e tudo mais. Porque não é só construir um parque e pronto, né? Igual construir um monumento. A manutenção que envolve um parque desse é gigantesca. A gente praticamente já mostrou a maioria do parque. Como eu tinha falado, lá do outro lado extremo tinha uns experimentos científicos que o pessoal de escola costuma visitar bastante, e os brinquedos infantis também. Se a gente seguir aqui pelo outro lado, se eu não me engano, vai ter uma outra saída lá no final. Agora eu fico de cara como eu nunca vejo nenhum blogueiro ou influencer ficar postando foto aqui do parque, porque aqui tem infinitos pontos instagramáveis, vários pontos para tirar foto. Eu imagino que pelo menos para casamento deve ser bastante utilizado aqui para tirar foto. Normalmente o pessoal que tira foto de casamento vai lá para a Ilha do Frade, que lá também tem uns parquezinhos lá, mas nem se compara aqui o Parque Moscoso. O que é uma pena, né? Porque a realidade é que muita gente tem preconceito com o centro da cidade. Tem uns exercícios ao ar livre ali na frente, e aqui à direita a gente já tem uma saída. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí quem assistiu até o final, e se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aí no canal e deixar seu joinha, que você incentiva a gente a fazer mais vídeo. Fechado? Grande abraço, valeu!